Bom dia a todos. Deixa eu adicionar aqui minha amiga Silvia, só um pouquinho. Consegui te chamar. Ah, consegui. E aí, amiga, bom Bom dia. dia. Tá muito Tudo perto? bem? Minha imagem Acho tá que muito não, perto. acho que tá bom. Bom. Tô penteando aqui a minha careca. E o bigode? Tem que pentear também, né? Meu amigo disse que vai entrar só para dizer para eu tirar meu bigode. Ai, que povo implicante. Bom, gente, então é com muita satisfação. Eu até brinquei com a Silvia. Ela falei, eu adorei a postagem, só não gostei do doutor. Tirei. Tirar nossas formalidades. Eu sou Alexandre, eu e a Silvia somos de Brasília, eu sou médico, gastroenterologista e tenho a proposta dessas lives de trazer um pouco mais dos conhecimentos das terapias integrativas que eu conheço ou que eu conheço pessoas e profissionais de confiança que podem trazer conteúdos importantes para uma visão mais ampla sobre a saúde, né? Uma visão que nos permite ir além da doença, além do corpo físico e, quem sabe, alcançar uma compreensão mais profunda sobre nós mesmos, né? Afinal, o adoecimento faz parte disso. Então, queria pedir para a Silvia primeiro se apresentar antes da gente começar nosso bate-papo. Fala aí, Silvinha. Então, como o Ale falou, né? Somos de Brasília. Sou casada, tenho 3 filhos. Sou profissional de educação física, mas ao longo da minha carreira eu sempre gostei de estudar o ser humano. Eu comecei focando muito no desenvolvimento infantil. E aí o estudo foi se aprofundando, eu passei da parte motora, né, que era a minha área fim, e fui explorando outras questões, como autoestima, personalidade. Enfim, hoje eu trabalho como analista corporal e comportamental e, vai ser muito legal poder bater esse papo com você, para a gente juntar as nossas percepções e quem sabe, né, acender algumas luzinhas nas pessoas que estão assistindo, mostrar para elas que existem possibilidades de melhorar a saúde por meio do autoconhecimento, né? Então, Bem, você Rony, diz analista corporal, Silvinha. Como que é isso? muito bem. Explica bem pra gente isso daí. A Silvinha fez a minha análise, eu fiquei só pensando como é que seria isso. E eu posso dizer só que foi fantástico. Até hoje estou tendo insight, viu, Silvinha? Muito Maravilha, obrigado. sabia que você ia ser desse. Bom, a grande novidade para a maioria das pessoas é de fato compreender que o corpo e a mente são a mesma coisa. Se corpo e mente são a mesma coisa, se não é possível eu abrir a sua cabeça para ver a sua mente, basta eu olhar para o formato do seu corpo. O corpo, ele nos mostra como funciona a nossa mente. Não são só as heranças genéticas que interferem no formato de algumas partes do nosso corpo. As experiências que a gente vivenciou na nossa primeira infância, gestação e primeira infância, são fundamentais, assim, tanto para definir o nosso padrão comportamental, como também o formato do nosso corpo, porque está interligado. Veja, uma pessoa que tem uma mente de atleta, ela vai ter um corpo condizente. Um corpo ágil, com disposição, com energia bem distribuída, com recursos de foco, disciplina, dedicação, uma pessoa competitiva. Então tá tudo interligado, tudo tem ali um porquê, né? E a gente observa só 6 partes do corpo. E o mais interessante dessa ferramenta, tá muito barulho, Ale? O lixeiro tá passando bem agora.
Não, mas tá, mais nada Tá que tá te longe? atrapalhando, não. Não. Tá, dá pra ir tranquilo. O que eu achei, assim, uma das coisas que eu achei mais fantástica nessa ferramenta é que, como você pôde ver, a pessoa que está ali recebendo a análise comportamental, ela não precisa falar nada. O corpo mostra tudo. Até então, usávamos no Brasil ferramentas estrangeiras importadas para fazer análise de perfil comportamental. E geralmente eram aquelas ferramentas que envolviam questionários longos, né, com muitas perguntas. Algumas ferramentas envolviam a necessidade de trazer outras pessoas do nosso convívio para responder aquelas ferramentas, para que o profissional ali ele tivesse um relatório, né, sobre a sua personalidade. Mas sempre que eu me via nesse lugar de responder essas perguntas, eu ficava insegura, porque eu pensava, isso que eu estou respondendo sobre mim, realmente sou eu? É o que eu gostaria de ser? É o que eu acho que os outros pensam que eu sou? Então eu ficava insegura. Então eu já ficava insegura no começo ali do processo, porque na hora de responder se eu era mais uma coisa ou mais outra coisa, eu já ficava ali para mim, sabe? Uma coisa meio nebulosa. Então a análise corporal, ela tira essa possibilidade da gente se enrolar ali nas respostas, né? É muito fidedigno, é muito assertivo. Então, isso para mim foi um fator que me chamou muita atenção, e por trabalhar com o corpo também, né? Meu olhar já é treinado para isso. E aí foi juntando uma coisa com a outra. Claro que nós que somos desse mundo curioso, né, de descobrir novas técnicas, a gente sempre se aplica, e eu fui observando em mim aquilo que você falou, insights. Então eu fiz a minha já tem mais de ano e ainda hoje eu tenho muitos insights, e isso só tem feito bem para mim, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa e filha. Enfim, bem resumindo, é isso. E o bacana, Silvia, quando você traz esse conceito inicial, que é o que eu acho que as terapias integrativas têm buscado trazer para a gente, esse olhar que mente e corpo, né, é a mesma coisa. A gente às vezes chega num nível de desconexão com a nossa mente e com o nosso corpo, que chega num consultório e a pessoa está olhando simplesmente para o físico, né? E realmente acredita que a solução dos seus problemas ela está voltada para algo puramente físico, né? E eu já começo já a consulta dizendo, o seu órgão, ele não sente, ele envia um comando. Quem interpreta, que é o sentir, é a nossa mente, né? É lógico que existe uma estrutura biológica também que vai ser o nosso sistema nervoso central, mas é a mente que vai dar a significância, a subjetividade desse sentir. Não é o corpo em si. Então, é essa comunicação estabelecida entre os dois, né? E se a gente fosse algo puramente genético, puramente DNA, você tem filhos gêmeos, então a gente poderia dizer então que os gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos, eles teriam estruturas iguais, né? E comportamentos iguais, e personalidades iguais, se a gente fosse simplesmente um biológico puro que não é influenciado pelas experiências, né? É. Que é o que a biologia chama de ontogenia, né? A nossa evolução como ser vai depender do que a gente se expõe ao ambiente, né? Que vai dizer como a gente vai lidar com essas experiências e isso vai nos formar. E eu achei muito interessante, Silvinha, porque eu tinha isso mais num conceito psíquico, né? Na forma do nosso comportamento, da nossa personalidade que se forma a partir das nossas experiências. E a análise corporal, ela trouxe isso de uma forma mais concreta ainda, né? Você pode dizer isso para a gente? Como que isso acontece? É muito prático, né? Isso também me chama a atenção, porque o meu perfil é aquele de tá, então o que que eu vou fazer, né, para, enfim, solucionar isso, para alcançar isso, para resolver aquilo, para lidar com aquilo. Então, a análise corporal, até respondendo a pergunta da Cândida,
ela serve como... Ela entrega para a gente um manual do nosso funcionamento comportamental. Esse estudo, ele é antigo, tá? Ele começou logo quando Freud trouxe o conceito de mente para a medicina e ele foi tendo muitos discípulos. E alguns deles começaram a observar que os pacientes que tinham sintomas e queixas e situações semelhantes tinham formatos do corpo parecido. E eles ficaram, um em específico, Reich, né, ele ficou encantado com isso e começou a estudar mais essa questão do corpo. E depois veio o Lowen também, né, que desenvolveu a bioenergética, que é uma terapia que envolve muito o corpo para se tratar esses aspectos. Então, é um conhecimento muito antigo. A ferramenta, né, o mapa dos caracteres, que é a ferramenta utilizada na análise corporal, é, em primeiro lugar, uma ferramenta desenvolvida aqui no Brasil. Então, os pesquisadores brasileiros pegaram esse estudo antigo e entende-se que existem 5 traços de caráter, 5 perfis comportamentais. Todos nós possuímos um pouquinho de cada. Quando a gente faz a análise corporal, a gente consegue medir mesmo, quanto de cada um desses traços eu tenho no meu funcionamento, e com base no que cada um significa, no que cada um traz, eu consigo fazer uma interpretação, o analista faz uma interpretação, e a gente entende como que a gente funciona. A gente não escolheu ser mais competitivo, ser mais comunicativo, ser mais reservado, ser mais introspectivo, ou mais criativo, ou mais articulador. Isso tudo foi definido a partir das experiências que a gente vivenciou na nossa primeira infância, porque cada traço de caráter está relacionado a uma fase do desenvolvimento da criança. Gestação, amamentação, desfraude, enfim. Dependendo das experiências que a gente vivencia. Nessas fases, se forem muito intensas ou traumáticas, elas vão deixar ali registrado no corpo e na mente aquela experiência. Então, o cérebro, ele traz para a mente e para o corpo características e habilidades para a gente lidar com a vida, a fim de evitar determinadas situações, e, enfim. E cada traço, ele possui uma dor existencial. Isso também me chama muita atenção. E às vezes, quando a gente coloca isso na análise corporal, né, Ale? Às vezes eu nem tinha pensado nesse jeito. Eu acho que você chegou a comentar. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é isso. Né? Então, quando a gente entende qual que é a nossa dor existencial, eu fui programada para evitar essa dor. Então, eu começo a entender os meus pensamentos, eu começo a entender os meus comportamentos, eu começo a entender que tipo de ambiente me afeta mais, é mais positivo, né? É mais saudável para mim, que tipo de relacionamento, que tipo de trabalho, como que a gente pode fazer análise combinada, né? Como que o perfil da minha filha interage com o meu e como que eu posso fazer as intervenções de forma mais adequada, respeitando a essência da minha filha. Então, a análise corporal, eu brinco, né? Que eu falo que é uma sessão de respostas. Diferentemente de uma psicoterapia, que tem como objetivo um tratamento, um acompanhamento, a análise corporal, ela vem para trazer muitas respostas que, na grande maioria das técnicas de psicoterapia, principalmente as tradicionais, não acontece pelo fato de terem como ponto de partida também pontos diferentes, né? Então, a gente consegue entender muita coisa sobre o nosso comportamento, por que às vezes a gente fez 2 faculdades, ou por que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o perfil de uma outra pessoa, ou um determinado trabalho. E tudo isso de forma muito precisa. Ainda assim, levando em consideração o seu histórico. Deixa eu mostrar aqui, só para quem nunca viu, entender. Tá rabiscado que meus filhos vieram aqui, sabe? Fizeram uma arte. É isso aqui que a gente encontra quando a gente faz a análise corporal. Olha lá, ó. Ale. É. Ele Seu falou que ia bigode entrar. incomoda o Marlone. Vamos fazer a análise corporal para entender por que se incomoda ele. Eu já sei o que que é, mas ele vai precisar fazer a análise. Então, olha aqui, ó. São 5 traços
e essa é a quantidade que eu tenho de cada um. Essa aqui sou eu. Isso aqui explica por que que eu sou comunicativa, competitiva, exigente, perfeccionista, rápida, articuladora, racional, enfim. Não tô falando de mim, não. Depois eu conto no privado. Então, assim, quando a gente tem acesso a isso, a gente consegue ter muita clareza de coisas que aconteceram e por que que aquilo afetou a gente daquele jeito. E hoje também, né? Como que eu vou lidar? Quando eu sei de onde vem a minha autocobrança, fica mais fácil de eu lidar. Enquanto eu não sei aquele conflito interno, de onde vem, por que que ele está ali, né? Quando a gente não conhece a origem, fica difícil de lidar. Então, é sobre isso, assim, a gente entender de onde vêm esses sentimentos, né? Esses pensamentos, esses padrões comportamentais, olhar para eles, aceitar, reconhecer, entender que aquilo faz parte de mim, né? De quem eu sou, e usar sempre o melhor de cada traço. Não tem um traço bom, um traço ruim, melhor ou pior. Né? Todos eles podem construir vidas incríveis. Todos nós podemos nos tornar adultos saudáveis, da maneira integral, falando. São sugeridas técnicas para você lidar com seus traços. Uma vez definido, uma vez que isso é definido, e isso acontece aqui, né? E isso acontece até os 5, 6 anos, não muda mais. Então, se eu tenho 3 traços muito altos, com 25, 30%, ao longo dessa vida, dessa encarnação, ele não muda, ele não vai para 10%. Um traço que é baixo não fica alto, tá? Esse circuito se fecha. Então, não há essa instabilidade. O que também, por um lado, é bom, né, Ale? Porque eu vou passar aí mais quantos anos? 60 anos nesse mundo? Sei lá. Fazer 100 anos aqui? Será? Não sei. Enfim. Se isso ficar mudando muito, vai ser muito difícil lidar comigo mesma. Já é eu sendo a mesma pessoa, né? Imagina se isso fica mudando, se uma hora eu sou mais no traço 1, outra hora eu sou mais no outro traço, sem uma previsão. Então, Cândida, eu sei que eu vou ser aquilo ali para sempre. Eu sei quais são as tendências de cada traço, como os mais intensos em mim se relacionam entre si, né? Quais são os conflitos, as semelhanças, como se apresentam na minha vida. E começo a fazer escolhas respeitando isso. E começo a cuidar da minha essência. Eu sou uma pessoa muito racional, mas eu sou muito carinhosa. Sou muito atenciosa. Então, como que eu vou juntar essas coisas? Eu gosto de cuidar das pessoas. Vou procurar um trabalho que mexa com isso, vou aplicar isso mais na minha casa, ou tenho o meu lado que é mais exigente, mais competitivo, vou usar isso na minha vida profissional para alavancar a minha carreira. Enfim, depois que a gente traz, né, que a gente mostra o gráfico para o cliente, vem uma série de explicações, né, específicas ali sobre cada traço e como que a gente cuida desses traços para que eles fiquem, como eu digo, no lado saudável, né? Porque, vejam, uma pessoa que é muito vaidosa, se ela acha que isso é futilidade e, né, deixa de usar um bigode que era o sonho da vida dela, ela vai ficar ali frustrada com aquilo. Deixa a pessoa usar o bigode dela, mas se todo mundo em volta fica, não, pai, não bota esse bigode, vai ficar horrível, não sei o que lá, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo outro. Se para ela não tem noção do quanto isso é realmente importante, ela vai ceder, ela vai ser influenciada, ela vai, enfim, deixar de fazer uma coisa que é importante para ela. Então, eu atendo mulheres e quando eu reforço para elas, olha, ir ao salão é muito importante para você. Vai além do que você está pintando ali na unha. E por mais que isso já seja um movimento delas de ir lá se cuidar, quando elas entendem realmente como que aquilo afeta elas dão mais valor para aquele momento, elas vão se organizar melhor para ter sempre aquele momento, elas vão fazer essa escolha com mais consistência. Não, é o dia do meu salão. Porque não é só salão, eu vou lá, alguém cuida de mim, eu bato papo, eu saio um pouco da esfera do trabalho, da casa cheia de menino. Tá, vai muito além. Então é isso que a gente conversa na análise, né? Então aí a gente traz uma série de ações práticas de como que a pessoa ela vai estar ali cuidando daqueles traços, daquelas características. Nossa, falei pra caramba. Silvia, deixa eu te apertar um pouco aí.
É. Quando a gente fala isso, a gente está falando igual a Cândida colocou, sobre os nossos comportamentos, né? Comportamentos, eles são atitudes involuntárias, elas não são racionais, né? Elas são estruturadas mesmo numa parte que a gente chama, à luz da biodecodificação, por exemplo, de inconsciente, né? É algo que é autônomo, né? Não é algo que a gente decide como a gente vai se comportar, porque ele está dentro do nosso padrão funcional, né? É como a gente se posiciona e funciona dentro do mundo. Mas aí eu te pergunto, a partir da forma que a gente teve a experiência até os seus 5, 6 anos, e aquilo lá se estruturou, mielinizou aquelas estruturas nervosas. Eu estou fadado a viver assim e não tem mais nada o que eu possa fazer? Como é que fica a neuroplasticidade, que é hoje, que se fala tanto, trouxe conhecimentos da meditação, de plena atenção, hoje já se entende que a neuroplasticidade já não é algo só que acontecia na infância, ela acontece em qualquer época da nossa vida, né? E como olhar para isso, e como olhar também para isso dentro da diferença do que é o meu comportamento e o que é a minha essência, como você falou. O comportamento e a essência, o comportamento é o reflexo da essência. Eu entendo assim. E sim, fica lá no inconsciente, né? Tanto é que isso tudo acontece durante o processo de mielinização do sistema nervoso central. Então, de fato, está ali. Então, quando a gente faz a análise, a gente traz para a consciência. Você é tão agitado, irracional, porque aconteceu isso, isso e isso, que te fez ficar desse jeito. Eu super acredito na neuroplasticidade. Acho que é uma descoberta muito importante, principalmente para as pessoas que sofreram algum tipo de lesão cerebral. Mas quando a gente olha assim para nós, enquanto pessoas saudáveis, eu fico pensando, por que eu vou ficar, por exemplo, insistindo em ser mais reservada, sendo que o meu padrão comportamental é mais expansivo, mais comunicativo, mais exibicionista? É uma questão assim, por que eu não me aceito, né, quem eu sou? Porque se eu fico me valendo da neuroplasticidade para eu mudar quem eu sou, percebe que o negócio já está meio esquisito? A gente é quem é por um motivo. Você é quem você precisa ser, eu sou quem eu preciso ser. Ah, tem gente que não é muito criativa e está num ambiente que é muito exigido isso. Ela vai conseguir melhorar? Vai, claro que vai. O cérebro é muito poderoso, mas há um custo alto de energia, de dedicação, de tempo. O resultado vai demorar mais, entende? Sendo que eu posso, por exemplo, focar naquilo que eu já tenho, que já está mielinizado, que já foi ali, o programa já foi instalado, e melhorar ainda mais aquilo. Eu acho que é mais uma questão de perspectiva. Por que eu vou querer desenvolver em mim algo que eu não tenho tão bem, isso, entende? E por que eu não olho para o que eu já tenho de maravilhoso, de divino, de poderoso, de superpoder que eu falo? Então eu acho que vai além disso. Vai além de se mudar, de querer se mudar. Geralmente eu quero me mudar por quê? Porque alguém importante para mim falou que daquele jeito que eu sou não era bom. Ou eu estou num ambiente que é completamente contra a minha essência, eu estou equivocada, eu preciso me enquadrar. A gente não precisa passar a vida se enquadrando. É muito desgastante. Então, não, mas o meu sonho é ser mais criativa. Ok, vamos estudar, vamos desenvolver outras formas. Mas você é muito boa na execução. Você é muito boa com o processo, você é muito precisa, é detalhista. Né? A gente não precisa ser bom em tudo. Então, antes da gente falar dessa questão da neuroplasticidade, eu te questiono, e por que é que a gente ia querer mudar a nossa essência? Muito bom. Faz sentido? E, sim, total. Eu só estou querendo apertar para a gente se refletir mesmo, né? Né? Como é que fica, então, Silvia, para o seu olhar de análise corporal, um olhar filosófico de determinismo
e aquele olhar mais transpessoal, onde o ser humano é capaz de ir além. Como que é esse olhar para você à luz da análise corporal? Sim, de Para te dizer fato. isso, até a Cândida coloca aqui, uma pessoa que tem a tendência a falar de uma forma muito assertiva ou mesmo agressiva, tenta amenizar isso por meio da comunicação não violenta, por exemplo. Isso é um desafio para muita gente. Então é isso. Como que a análise corporal nos ajuda nesse talvez conflito que a gente viva, né? Então isso é o determinismo da minha vida, é assim que eu sou. Como é que eu alio isso a um olhar mais transpessoal ou isso não existe dentro da análise corporal? Como que é visto isso para você? De fato, é uma visão determinista. No começo, eu confesso que isso me incomodou um pouco, me preocupou, e isso, né, e por essas outras razões eu me propus a estudar mais. Mas e se eu te dissesse que é um determinismo libertador? Porque, veja, a partir do momento em que eu conheço a minha verdadeira essência, eu paro de tentar me colocar em lugares que não me cabem. E isso é libertador, porque é menos sofrido, é menos angustiante, é mais respeitoso, é mais condizente, é mais leve, percebe? Quando eu entendo que eu sou um trator, uma máquina, né? Como a Candida estava falando, eu sou muito assertiva e tal. Quando eu entendo que eu sou assim, eu posso também olhar para esse outro e entender que ele é diferente. Ninguém escolheu ser como é. Algumas pessoas gostam de quem são, outras não, e aí a gente precisa trabalhar muito essa questão, né, da autoaceitação. Mas quando eu entendo, por exemplo, que o meu filho é mais lento, é mais inseguro, é mais reservado, é mais detalhista, e eu sou aquele furacão que faz 500 coisas de uma vez e que não sei o que lá, e sou crítica e tal. Isso sou eu, mas quando eu olho para o outro, lembra que ele também não escolheu ser quem ele é? O julgamento que a gente tem sobre o outro, ele diminui. Porque, veja, se não é uma escolha, a gente não pode mudar assim. A gente pode trabalhar. Então, a pessoa que ela é muito assertiva, muito agressiva, ela pode olhar para aquela pessoa e falar: essa pessoa entende melhor quando eu falo um pouco mais pausadamente, sem críticas. Eu não estou mudando quem eu sou. Eu estou me relacionando com aquela pessoa de uma forma mais respeitosa. Respondi a pergunta? Ela entra muito nesse sentido. Tenho 3 filhos. Apesar de terem gêmeos, cada um é de um jeito, com algumas semelhanças pontuais. Eu vou tratar cada um do jeito que eles precisam ser tratados, não do jeito que eu preciso. Porém, eu consigo identificar nisso tudo o meu limite. Quando eu chego no meu limite, isso tem que estar claro para mim, eu preciso fazer uma pausa, respirar, pedir uma substituição, o técnico aqui vem, né? O marido assume, porque eu tenho que me respeitar também. E o maior aprendizado para eles é isso, de eu conseguir lidar com isso tudo que eu sou, essa múltipla pessoa que eu sou, porque eles são múltiplos, somos múltiplos, respeitando o que o outro é a essência do outro. Principalmente as pessoas do nosso convívio mais íntimo. A Cândida coloca aqui, ó, Silvia. Eu, por exemplo, passo a vida tentando abraçar a causa da atividade física. Será que eu estou determinada a ficar na rede vendo Netflix e comendo? Aí ela bota uma carinha de triste. A gente precisa fazer a análise dela, porque Cândida tem traços que não tem disposição para isso. Tem um traço que a parte mais importante do corpo dele é o cérebro, então para ele não faz nem sentido, né? E passar lá 2 horas na academia todo dia. Mas existem formas de lidar com isso. Não quer dizer que você está fadada a ficar na rede, não, não, tá? Isso vai exigir de você internamente acordos. Não sei se vocês já viram o desenho Divertidamente, que existem 5 bonequinhos que vivem na mente da menininha. É isso, cada bonequinho representa um traço. Lembra que nós temos todos e muda um pouco a intensidade com que eles se apresentam no nosso corpo? A gente vai começar a lidar com eles agora. Então, eu tenho um bonequinho que é mais preguiçoso, que é muito criativo. Eu vou instigá-lo
a usar essa criatividade, de repente, num esporte onde a gente consiga trazer um pouco mais de ludicidade, entende? A gente vai começar a fazer as coisas de um jeito mais certo pra gente. Porque hoje a academia tradicional brasileira, ela foi feita para quem gosta de treinar, para quem tem facilidade para treinar, para quem tem resultados externos rápidos, entende? Então tem um público aí que fica meio perdido. Esse setor ele está tentando se reinventar, ele está se melhorando, mas ainda está longe de atingir determinados traços em cheio, justamente por isso, porque o que é necessidade para um não é para o outro, enfim. E tem que ter um ajuste. Eu não posso esperar a academia melhorar isso. Criar, sei lá, uma atividade bem gamificada, alguma coisa bem divertida e lúdica. Então, enquanto isso não acontecer, eu vou entender quais são as minhas necessidades. E eu vou criar essa realidade para mim, que me faça ter mais disposição, que faça sentido, né? E aí existe um monte não vou dizer técnica, né? Mas existe um monte de jeito da gente negociar internamente com os nossos traços. Por exemplo, tem pessoas que são tão exigentes e têm tanto medo de não serem boas o suficiente que se escondem, sendo que o que elas precisam é aparecer. E aí, quando a gente entende o que está em discordância na nossa vida, por que isso está acontecendo, né? Uma pessoa racional falando, fica mais fácil da gente resolver, tá? Trazer clareza para os nossos conflitos existenciais, para os conflitos com as pessoas com quem a gente convive com maior frequência, com os nossos, que são caros para nós, para a gente ajustar a comunicação, as expectativas e alinhar acordos. Então, você imagina uma pessoa que é muito reservada, calada, e se relaciona com uma pessoa que é muito emotiva e faladeira e que gosta de carinho e contato físico. São pessoas diferentes, mas isso não quer dizer que vai dar errado. Quando uma entende como a outra é, eles se juntam e falam, vamos combinar que a gente vai conversar mais à noite, durante o dia eu preciso ficar mais quietinho? A outra pessoa fala, mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Será que você consegue me dar mais tempo? Entende que a gente vai conversando e vai se entendendo ali, vai se ajustando, criando os nossos acordos? Na grande maioria dos relacionamentos, isso é possível de ser feito. Mas eu preciso saber qual é a minha necessidade, quais são os meus limites, para eu virar e falar, não, Ale, esse bigode não dá para mim. Ou ele, ou eu. Aí tá consistente para mim, aí eu consigo me posicionar. Tá demais, Muito bom. amigo. Arrasa mesmo. Silvinha, a Maríndia bate e coloca aqui, ó. A análise corporal ajusta a comunicação, leva a pessoa a analisar por que ela precisa ser tão agressiva na comunicação, avaliar ambiente e tudo mais que a pessoa vem vivendo, o ambiente é fundamental. É isso mesmo? Exatamente. Maríndia, minha querida amiga. Quando a gente faz a análise, a gente entende por que a gente é chorona, por que a gente é mais agressivo, por que a gente é mais exigente, por que a gente é mais reservado. Só da gente entender, já algumas coisas já se transformam na gente. Porque a gente para de ser tão reativo, de ser tão no automático. Entende? E aí, com certeza, essa pessoa que é muito agressiva, ela não é com todo mundo. Tem algumas pessoas em que ela é mais. E aí a gente olha para aquela situação para entender por que isso está te afetando mais. E aí a gente vai trazendo clareza. O grande tchan da análise corporal é trazer clareza, trazer para a consciência algumas coisas que são ali, que estão ali meio nebulosas, que você não conseguiu sozinho descobrir por que é. E outra coisa fundamental, como não muda mais, você só precisa fazer análise corporal uma vez na vida. Claro, como uma pessoa certificada, não é qualquer pessoa que pode fazer essa técnica. Tem toda uma formação, muitas provas, enfim. E é uma ferramenta científica, né, Ale? Então, se ela faz comigo, se ela faz com a Maríndia, por exemplo, ela vai encontrar ali as mesmas quantidades dos traços. Né? Se ela tem 3 traços altos, vai acontecer ali com a outra pessoa, comigo. Então, uma vez que a gente faz a análise corporal, a gente tem ali base para trabalhar o resto da nossa vida. E o autoconhecimento nunca acaba, né? Parece que cada vez a gente fica mais apto para ir mais fundo. Mas ele nunca acaba. É tudo muito complexo, são muitos fatores, são outras vidas envolvidas, nossas e das outras pessoas, né? Então, são dimensões, enfim.
esse aprendizado ele nunca acaba. E eu vejo a análise corporal como um excelente ponto de partida, porque ele é muito objetivo, assertivo. E bate mesmo, né, Ale? Você viu que bate mesmo. Eu falei coisas que eu não sabia da sua vida. Apesar da gente ser amigo há muitos anos, tem coisas que eu não sabia e a gente consegue identificar. Então, eu acho que é uma ferramenta muito rica, e mas ela é assim, para ser usada todo dia, você vai fazendo. A ideia é que a pessoa ela seja independente e consiga, no dia a dia, entender, né? Ah, essa situação me afetou por causa disso, é aquele meu traço, como é que eu vou cuidar agora desse traço? É mais nesse sentido, de ter independência, né? A Cândida até faz uma pergunta aqui. A análise corporal me parece perfeita para se escolher a escola certa para os filhos com naturezas diversas. O que que você acha? Faz muito E, sentido. e pergunta quanto tempo dura a sessão. Cândida, eu gosto de reservar 2 horas na agenda, tá? Mas é em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Mas quando a gente tem muita dúvida, enfim, quando são 2 horas na sessão, aí rende mais. Tem um relatório que eu entrego depois. É. A gente faz de E forma online, né, Ale? isso. E Silvinha, se a pessoa for igual a mim, que já tomou É. orelhada sobre análise corporal de outras fontes, ou já googou, né, e buscou na internet, aí de repente vai ler lá, traço masoquista, psicopata, esquizoide. Eu sei que você não quis falar sobre isso, mas eu vou te apertar. Explica aí como é que é. Até quando eu recebi um percentual mais elevado de psicopata, num primeiro momento eu falei, não tô vendo nada de manipulador em mim, não. Aí depois caiu a ficha, saiu do meu julgamento, né? Aham, Entra no essa que você fala da resistência. minha aceitação. Aí eu vi, não, tem momentos que eu sou sedutor sim para conquistar o que eu acho interessante para mim. Eu tô me vendo ali na minha manipulação, né? E Saudável, aí, da manipulação saudável, é, honesta, porque ele é muito honesto. Sim. né? Então, quando os pesquisadores desenvolveram a ferramenta, né, do mapa dos caracteres, que foi esse gráfico que eu mostrei, e todo o resto do conteúdo que eles estão trazendo, eles optaram por serem fiéis aos estudiosos que vieram lá daquela época que eu te falei. O estudo dos traços de caracteres começou lá com Reich, depois com Lowen, e essa nomenclatura científica veio dessa época. Então, são 5 traços, né? Deixa eu falar logo o nome deles. Em ordem cronológica, temos o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Isso tudo foi feito antes ou em paralelo, né? Com os estudos como é que fala? Dos transtornos. Então, não quer dizer que eu sou a psicopata que vai pegar, matar a lei, esquartejar e separar uma parte do corpo pela cidade. Não. Né? Não quer dizer que o masoquista vai ficar lá se matando. Não. É só mesmo uma questão de respeito aos, né, os estudiosos que vieram primeiro. Eles mantiveram esses nomes, eles não quiseram mexer nisso. Mas não tem nada a ver com os transtornos, não. Assusta, mas abstrai. Estou falando com uma psicopataça aqui. Então, olha, como eu sou querida. Eles são mesmo, né, Ale? Cuidado, hein, gente? Só para descontrair. Muito bom, amiga, muito bom. A gente está chegando no final. Queria agradecer muito Eu que a queria te sua fazer uma pergunta fala. agora. Hum, Como que você acha que o autoconhecimento ajuda na saúde? na saúde, como olhar de médico ou na saúde de forma geral? Toda ela. Eu posso dizer assim que é uma ferramenta como É online, fica tranquila. só o perigo virtual, viu, É. Cândida? Que uma ferramenta como essa, primeiro o que eu vejo é que a pessoa precisa estar disposta, né, Silvia? A disposição no sentido que eu falo que é isso, é olhar para os nossos comportamentos para um olhar para além de um julgamento, crítica muito pesada, às vezes, que a gente tem sobre a gente, né?
A partir do momento que a gente entende como que é o nosso funcionamento, acredito que isso é uma grande ferramenta da gente aprender a lidar com a nossa própria saúde e adoecimento, né? Alguns vão se colocar numa postura muito de vítima dentro de um adoecimento, outros vão se colocar numa postura muito fantasiosa, achando que isso vai poder ser salvo ou recriado ou curado de uma forma muito que extrapola a realidade. Outros vão querer ser agressores de si mesmo, né? Negando, manipulando, reprimindo o seu próprio adoecimento, e isso tira a gente do contato com a nossa própria realidade, né? Quando a gente volta para olhar para si e a gente vê, bom, são esses os limites que eu tenho, por mais que minha mente ela não entenda limites, ela não entenda diferença de espaço e tempo, eu estou no mundo concreto, eu estou num corpo biológico, eu tenho as minhas limitações. Aí eu acho que começa um caminho, sim, de cura. É um caminho de aceitação, e dessa aceitação a gente tem um poder de transformação, né? Então, por isso que eu acho que ferramentas como a análise corporal, para mim, são muito ricas nesse sentido, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela já tem um problema de questões alimentares, sensibilidade intestinal, já desde a infância, né? E durante muito tempo ela tinha uma postura muito de vitimização perante a isso. Ela chegava ao médico, queria que o médico transformasse e mudasse aquele caminho para ela com medicações, exames, etc. Né? Até que na consulta última ela falou assim: eu reconheço os benefícios de estar doente. Ah, que Só legal. isso já é um grande caminho, Nossa, né? demais. Ela O que ela conseguiu ganha com a sair de um doença? julgamento e se ver, né? E eu acredito que ferramentas como análise corporal, que traz esse autoconhecimento, que permite isso, né? Lógico que o dela, talvez foi a própria experiência de vida dela mesmo, né? Uhum. Mas as terapias podem nos ajudar a trazer esse olhar, né? Para mim, é nesse sentido, sabe? Sensacional. Concordo 100%. Então, Silvia, eu queria terminar fazendo uma leitura que, para mim, ela foi muito rica e eu acho que, de alguma forma, ela traz isso que a gente está conversando, né? É um livro de Bert Hellinger, é um dos primeiros dele, Um Lugar para os Excluídos, onde ele fala sobre a ideia de autonomia e liberdade, né? E aí ele é uma entrevista com uma jornalista, e aí a jornalista pergunta assim: no entanto, existe uma diferença entre dizer todos estamos vinculados e dizer eu sou autônomo e independente. Também isto é essencial, pelo menos em determinadas etapas do desenvolvimento. E aí ele responde: isto é a cenoura que se põe adiante do burro, para que ele siga em frente. Aí ela pergunta: mas quando ficam adultos e continuam dizendo eu sou autônomo, eu sou livre, qual é a diferença? Quando dizem sou autônomo e livre, que idade mental eles têm? Que experiência de vida eles possuem? Isto é coisa de adolescente, nada mais. Convém a eles, mas não tem validade universal. Observei que em seus pensamentos e ações as pessoas estão vinculadas a um campo. Ele determina o que percebemos e o que fazemos. Dentro deles, naturalmente, uma certa liberdade de ação. Mas julgar que alguém possa, por livre decisão, abandonar o campo é uma ilusão pela qual muitos pagam. Como assim? Ela pergunta. Quando alguém diz quero ser livre, o que ele está fazendo? Ele está fazendo algum mal a alguém. Apelar para a liberdade significa geralmente reivindicar o direito de separar-se de alguém ou de recusar alguma obrigação. Por exemplo, quando alguém abandona seus filhos. Essas liberdades significa basicamente eu me evado de algum vínculo. Nesse momento, age exclusivamente em função de si mesmo.
O que lhe acontece nessa liberdade? Nada. Com essa liberdade não pode fazer absolutamente nada. É a liberdade totalmente vazia. O que faz ele, então, depois de algum tempo? Entra em alguma relação, pois não suporta por muito tempo esse tipo de liberdade. Liberdade significa estar sem os outros, mas ninguém consegue isso. E aí ele depois diz mais coisas. Mas eu acho que é isso, né, Silvia? A gente pode olhar dentro desse campo sistêmico, que é o olhar das constelações, para o nosso campo individual, né? Desvincularmos de nós mesmos. Não temos como Onde você for, desvincularmos do você vai estar nosso lá. próprio corpo. É. Aonde você for, você vai estar lá, né? E é com Então, base nesses relacionamentos que a gente desenvolve a nossa essência. Não tem como. Não tem como. então eu queria agradecer muito a sua presença Eu que e agradeço. perguntar se você quer deixar alguma mensagem para todos aqui que assistiram e que vão assistir. Cândida, fica gravado sim. E a Silvia também vai postar na rede social dela essa nossa live. Sim, queria agradecer, né, Ale? Realmente foi incrível esse bate-papo. A gente ficaria por mais 3 horas e meia aqui falando, mas a vida lá fora está chamando. Eu queria dizer que eu estou disponível para outras conversas. As minhas esquizoide já teve 115 ideias de temas aqui para gente. Queria dizer que eu estou à disposição para quem se interessou, para a gente conversar. E é isso, se cuidem, se olhem, né? Se olhem com carinho. O autocuidado consciente, eu vejo que é um divisor de águas na vida das pessoas. É isso aí. E partilhando da frase que a Cândida coloca aqui por último, aonde vamos há uma coisa que é sempre a mesma, a gente. É, E aí isso me remeteu numa sessão de terapia com o psicólogo que eu falei assim, não, mas naquele dia eu passei muito mal. Ele falou, pois é, você é humano, né? Então é isso. Que é, possamos aceitar a nossa humanidade e aprender a viver com ela, que tem muita coisa, né? Ela é muito rica, né, Silvinha? muito rica. A gente tem coisas lindas para descobrir sobre a gente. Eu nunca me amei tanto. Muito obrigado, amiga. Obrigada a você. Tudo de Obrigada a bom. todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.